Nosso tema de agora, nós vamos falar sobre resíduos sólidos. Resíduos sólidos faz parte de uma política, de uma cidade, de uma comunidade sustentável. E isso faz parte de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030. Tema de hoje alinhado editorialmente ao ODS 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. E este é o nosso tema a partir de agora. A pauta a partir de agora é esta aqui no nosso Sagres em Tom Maior. E para falar sobre esse assunto, a gente vai receber o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, o presidente Luiz Gonzaga, e também a Lívia Bailão, nossa companheira aqui de todas as tardes. Primeiro, seja muito bem-vindo, Luiz, ao Sagres em Tom Maior. Muito boa tarde, uma saudação a todos. Muito obrigado pela deferência do convite. É sempre bom falar de resíduos, embora a gente viva uma situação de lixo no Brasil. Depois eu explico por quê. Eu gostei do trocadilho já, hein? Bom, você sabe que este é um tema bastante sensível, é um tema de saúde pública, é um tema que, de fato, a sociedade precisa de ter um maior esclarecimento, digamos assim, sobre o assunto. A gente terá a oportunidade de falar sobre ele. Com certeza, Luiz. E comigo está a Lívia Bailão. Seja bem-vinda, excelente semana para você, Lívia. Olá, Vinícius, boa tarde para você, no estúdio, a toda a equipe do Tom Maior. Obrigada, boa semana para você também. Obrigada, Luiz, pela sua presença aqui conosco para tratar desse assunto super importante, impactante nas nossas vidas. E saudar também todo mundo que nos acompanha pelo rádio, pela TV, pela internet. Uma ótima semana. Luiz, com certeza. Muito obrigado, Lívia. Nós estamos em multiplataformas, na Sagres TV, na Rádio Sagres, AM 730 aqui em Goiânia e para todo o estado de Goiás, na Sagres TV, TV aberta para Goiás e Minas e para o mundo inteiro no sagresonline.com.br. Luiz, quando a gente fala de resíduo sólido, nós vamos falar de saúde, como você bem disse, nós vamos falar de economia, nós vamos falar de trabalho, nós vamos falar de economia circular. O que hoje pesa mais no assunto lixo, no assunto resíduos sólidos? Eu acho que o que pesa mais hoje é você não ter ainda no país solucionado o assunto dos lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi promulgada já fazem mais de 10 anos. Em agosto completamos 10 anos. E este verdadeiro câncer para a sociedade brasileira continua. Nós temos hoje 3.257 lixões espalhados por todo o país. É uma pena, porque é o tipo de local que traz um dano extraordinário ao meio ambiente. Ele traz problemas com o nosso lençol freático e, não obstante, toda a legislação proibitiva para tal equipamento, nós continuamos ainda vivendo com este amontoado de lixões pelo Brasil. É verdade que recentemente nós tivemos a aprovação do marco regulatório do saneamento básico, que reúne água, esgoto, resíduos e drenagem, e nele parece que a gente começa a ter uma luz, que eu chamaria de esperança no fim do túnel, com o propósito de resolver essa questão. Os administradores municipais sempre estão dizendo que não há recurso para isso, não há recurso para aquilo. Eu acho que quando você quer fazer, você busca o caminho e faz. O administrador municipal ele não é eleito apenas e tão somente para sentar naquela cadeira linda, maravilhosa, de mandatário maior de um município. Eu acho que ele tem obrigação para com a sociedade. E a sociedade também tem obrigação
no sentido de fazer uma cobrança mais atenta, mais forte para com essa autoridade. Então, nós vivemos agora, na antevéspera das eleições municipais, quem sabe a próxima geração de prefeitos não vai encarar isso com a responsabilidade que precisa, com o dever de ser cidadão. Diga, Lívia. Vinícius, eu tenho uma pergunta para o Luiz. Luiz, explica para nós aquilo que acontece hoje, a realidade como ela é, e o que o marco regulatório do saneamento básico, você falou que aborda 4 pontos, né? Água, esgoto, resíduos e drenagem. O que essa lei vem trazer de modificação no cenário, que é uma aposta, né, de cumprimento, que as coisas mudem de figura? Lívia, o Brasil gasta ano R$100 por habitante na área de resíduos. Há um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde que diz o seguinte: uma gestão de resíduos bem feita, ela se gasta por exemplo, $1, ela economiza o equivalente a $4 em saúde pública. Ou seja, é uma questão aritmética. O que o marco traz? O marco traz, finalmente, a possibilidade, que o brasileiro não gosta, mas é realista, é verdadeira. Você compra um aparelho celular, você paga por ele. Você recebe energia elétrica, você paga por ela. Você recebe água, você paga pelo tratamento da água. Você não está comprando água. E assim por diante. O resíduo também é uma utilidade e ele precisa de ser pago. Por quê? Coletar, transportar, tratar e dispor adequadamente exige recursos. Para que você tenha uma ideia, as prefeituras do Brasil hoje devem ao setor 18 bilhões de reais. Quem é que vive numa situação como essa? Ninguém. Isso é impossível. O nosso mercado é um mercado de 28 bilhões de reais por ano. Ou seja, você trabalha 28 e recebe 10. Não dá para continuar desse jeito. Então, o marco estabeleceu como uma das premissas para que o assunto possa ser solucionado a cobrança de tarifa pelo serviço que você recebe. Às vezes a gente acredita que aquele saquinho de lixo que a gente diariamente ou alternadamente coloca na porta de nossas casas, ele desaparece como um passe de mágica. Não é assim. Isso custa, e custa bastante. Então, o marco traz como ferramenta fundamental para todos nós o estabelecimento da cobrança da tarifa para a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos. Luiz, tem outro modelo, sei lá, no Brasil ou no mundo, que não seja só pela tarifa, algum modelo de financiamento? Porque eu vejo você falar, é o mesmo debate que a gente tem enfrentado aqui em Goiânia com relação ao financiamento do transporte público. Não dá mais para... e aí a gente enfrenta essa discussão em várias outras, né? Me veio aqui na cabeça, tem tal museu, mas tal museu vive em função do ingresso. Ingresso não banca, não dá sustentabilidade ao museu. Ingresso de jogo de futebol não dá sustentabilidade a clube de futebol. Tarifa dá sustentabilidade às empresas do transporte público, tarifa sozinha é muito caro para o passageiro bancar. E se a gente for levar para essa discussão dentro do tratamento de resíduos sólidos, que outros modelos de financiamento nós poderíamos ter? Veja, no mundo inteiro é assim. Nós acabamos de realizar um estudo, é um estudo bastante abrangente, foi feito em parceria com a Ernst Young, mostrando que em todas as partes do mundo você tem que pagar por essa utilidade. O poder público, ele não tem, embora a Casa da Moeda seja subordinada a ele, vamos dizer, a autorização para ficar emitindo e pagando tudo. Eu acho que o poder público tem fatores importantíssimos
para cuidar em favor da população. Educação, segurança e outras coisas importantes, saúde. Agora, o que ocorre com a cobrança de tarifa? Não há como sobreviver. Todo mundo acha que a cidade de São Paulo, que é a maior da parte sul do continente, tem o seu maior subsídio no transporte, e não é. São Paulo tem o maior subsídio exatamente nos serviços de gestão de resíduos. E por quê? Porque lá atrás houve um momento em que um dos prefeitos eleitos acabou com a cobrança. Existe no mundo a tentativa de se fazer a reciclagem dar dinheiro, mas a reciclagem custa dinheiro, essa que é a verdade. Para você selecionar, para você separar, para você levar de onde você separou até a fonte que vai receber isso, também custa dinheiro. Ou seja, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista. A gente precisa de fazer as coisas cobrando e essa cobrança é necessária para que o serviço seja bem feito. Milagre é um pouco difícil. Nós não temos condições de fazer esse tipo de trabalho sem cobrança. Agora, se a cobrança vai ser uma tarifa, se ela vai ser uma taxa, se vai vir embutida dentro do IPTU ou coisa parecida, isso é um outro departamento. O que ocorre com essa mescla de cobrança que não a tarifa? O que ocorre é que o prefeito sempre tem as prioridades dele. E, na verdade, o resíduo nunca é a prioridade dele. Eu diria para você, assim, com toda a transparência e sinceridade, nós temos que pagar. Não há outra forma, infelizmente. Diga, Lívia. É um assunto, assim, desorganizador esse, né? Bom, enfim, é o que a gente está dando conta de fazer no momento, né? E se isso for fazer recuperar na saúde, o gasto com a saúde, a demanda, né? Dessa outra área, é o custo-benefício. É que, na realidade, enfim, nós né? temos que refletir sobre... temos que pagar, né? Não tem como fingir que, não, o governo paga. Não, se o governo paga, de algum lugar tem que vir esse dinheiro, né? É só porque a gente tem visto formas e o debate dentro aqui, por exemplo, da região metropolitana de Goiânia com relação ao financiamento da passagem do transporte coletivo, ele deve ser o mesmo que enfrenta São Paulo, ele é o mesmo que enfrenta as grandes cidades e que todo mundo sabe que uma fonte sozinha não é capaz de segurar essa onda, né? Porque se for só o usuário, vamos fazer careta, né? Mas nós precisamos fazer isso, o planeta pede isso. E eu queria saber de você, Luiz, como presidente da associação, se nós temos muitas empresas públicas, temos também empresas privadas. As privatizações dão certo, estão dando certo quando elas ocorrem no Brasil, por exemplo, na prestação desse serviço? Boa pergunta, mas antes eu queria pedir para retornar um pouquinho na tarifa. Vamos lá. Por que é que o brasileiro não gera menos resíduos? Também uma boa pergunta. Todo mundo sabe que quando você sai do Brasil, via de regra, você vai fazer uma compra em um shopping, no supermercado, você junta tudo, vai ao caixa e eles colocam dentro de uma sacola que é reciclável. Eles não têm esse cuidado, é bonito, é maravilhoso, mas eles não têm o cuidado, por exemplo, você quando vai comprar uma camisa, ou a Lívia quando vai comprar uma blusa, eles esparramam em cima do balcão uma série de embalagens. E aí você opta por uma camisa, por exemplo, a sua azul, que você está hoje vestindo. O que ocorre? A vendedora, com aquele gesto de fidalguia, de gentileza, ela coloca a camisa toda dobradinha de novo, como antes.
coloca um papelão em cima para ficar mais durinha a embalagem, depois ela vem com um papel de seda, coloca em cima, coloca aqueles clips para poder amarrar bem amarradinho, depois ela coloca dentro de uma caixa e, como se não bastasse tudo isso, ela vai te acompanhar até a porta em uma sacola e te entrega e lhe agradece. Para que tanta embalagem? Nos Estados Unidos, na Europa, você pega essa camisa, a moça passa o código de barra, coloca dentro da sacola e você vai embora. Então, eu acho que cabe também a nós, que somos consumidores, que somos os geradores, economizar. Economizar gerando menos. Você gerando menos, você vai pagar menos. Então, eu acho que há forma, sim, da gente fazer redução nos nossos gastos. Luiz, até em cima disso, eu vou dar um depoimento mesmo. Eu e minha esposa, a gente já tem feito isso, a gente comprou uma eco bag e vai para o supermercado. Na hora que eu chego no supermercado, que a gente pega, tem alguns supermercados que não aceitam isso, mas a gente pega uma sacola, coloca todas as frutas e legumes e aí vai pesando um por um. Depois usa uma sacola única e depois coloca todas elas só na eco bag e pronto. A gente não usa aquela sacolinha de plástico, não leva para casa isso. Que é a redução, que assim, são pequenas atitudes que vai fazendo esse processo de redução que você sugere agora. Que eu acho que é fundamental. E em cima dessa redução, eu acho que há um outro fator que é importantíssimo, que é você fazer a separação no seu próprio domicílio, minimamente seco e úmido. Porque aí já facilita o trabalho pela frente, aqueles que querem reciclar, os municípios que querem reciclar. Goiânia vive hoje um problema da maior gravidade, todos sabem. O aterro, eu não posso chamar de sanitário de Goiânia, ele passa por uma problemática, neste momento, muito severa. Eu não sei qual será a solução que será dada. A verdade é que, nos limites de Goiânia, há 2 aterros sanitários licenciados, mas o aterro da capital, aquele antigo aterro sanitário, ele hoje passa por problemas. Então, quanto menos a gente gerar, menos problema a gente vai trazer para nós mesmos, seja em termos econômicos e seja em termos ambientais. Vinícius, Oi. Você se lembra que nós fizemos uma entrevista aqui, Luiz, esses dias, há um tempo atrás no Tom Maior, a questão do impacto da publicidade infantil no meio ambiente, porque os brinquedos todos de plástico vêm em tantas caixas, em tantos plásticos, que é exatamente isso daí que você está falando nessa vertente dos brinquedos infantis, né? Então, é um repensar totalmente diferente, né, de operar, de consumir, de trocar das empresas, das indústrias, nosso de consumidores, né? Realmente urge, né, essa revisão. E se o marco vem para nos impor isso, se a gente não deu conta de fazer isso até agora por consciência, precisa da lei para dizer que tem que fazer, e se não fizer, tem consequências, né? Sobre a lei, Vinícius, eu queria perguntar uma coisa pro Luiz. Existe alguma competência concorrente entre o Estado e o município, por exemplo, na questão de água, esgoto, na questão do resíduo? Eles precisam conversar nisso? Como que está colocado nessa nova legislação? Lívia, eu acho que a gente tem que conversar sempre, independentemente de poderes, de autoridades. E há um certo, digamos que, ciúme no Brasil, quando você mistura Estado, município, federação, etc. Mas voltando aqui ao ponto do marco em termos daquilo que precisa de ser estabelecido, agora, por exemplo, é obrigatório fazer o sistema de regionalização. Por que a regionalização? Porque sem a regionalização, várias regiões do país não poderão ser atendidas, porque não tem economia de escala para tanto.
Então, você tem que juntar municípios, fazer esta regionalização para que o serviço possa ser bem prestado e prestado de acordo. Falando sobre essa questão entre município e Estado, o resíduo sólido é competência do município. A água também mas teve sempre a presença, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, do Estado, porque o Estado organizou essas companhias estaduais de saneamento para água e esgoto, e nós não temos nada contra elas, absolutamente. Nós temos contra aquilo que elas não fizeram. Se elas quiserem continuarem como empresas públicas para entrar dentro do segmento de resíduos, travar uma concorrência leal e não ter contrato de programa, onde ela faz o que bem entende, assina com o prefeito por 30, 40 anos. Isso não é concorrência. Isso é fazer com que o setor privado, que está ávido por financiar, não possa entrar em igualdade de condições. Então, é preciso que o município se organize, ele tem lá os mecanismos para tal, ele pode fazer toda a gestão de resíduos dentro do município, sem depender do Estado, se quiser. O Estado precisa de compreender e aceitar esse trabalho do município, ajudar, porque você sabe que as arrecadações elas vêm de baixo para cima, mas os gastos não ocorrem do mesmo jeito. A federação fica sempre com um bolo maior, depois vai distribuindo. Então, eu acho que conversar, Lívia, é fundamental. E é uma conversa que tem que ser sadia, aberta, sem essa questão de ciumeira eleitoreira. A gente precisa de parar com isso no Brasil. Nem bem acabou a eleição, nós já estamos pensando em 4 anos depois, para a gente se candidatar de novo. Eu acho que ser político é uma função nobre. Tem uma responsabilidade embutida nisso muito grande. O verdadeiro político, ele entrega a sua parcela cidadã à sua sociedade. Isso a gente vê pouco no Brasil, infelizmente. Luiz, é um tema muito importante, é um tema que tem que estar na nossa pauta, porque a gente precisa encontrar soluções, modelos, formatos, e eu gostaria muito de agradecer a sua participação. O tempo passou muito rápido nessa nossa conversa. Quero estender o convite para novas oportunidades para a gente ir discutindo esse tema, e agradeço muito de poder ter compartilhado esses alertas e esses possíveis caminhos de solução no que tange, no que refere à gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Lívia. Um abraço aos seus ouvintes e telespectadores e fico à inteira disposição dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado ao Luiz Gonzaga, ele que é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, né? É a ABETRE. Então, a gente falando sobre gestão de resíduos, e a gente deixa a pergunta para você. Você tem cuidado dos seus resíduos em casa? O Luiz comentou, você separa os resíduos secos, molhados, orgânicos, comidas que já foram cozinhadas e condimentadas num item e que reciclados, você separa esse lixo dentro da sua casa? Fica a pergunta para que você possa colaborar e você passe a observar a quantidade de lixo que você gera diariamente na sua casa, você e sua família.